Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas e a todes. Obrigado. Vamos chegando aí. Mais uma vez, mais uma noite que a gente vai ter aqui um bate-papo sobre arte, sobre cultura, sobre o Brasil de hoje, como ser artista nesses tempos. O pessoal tá chegando aí. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Quem já chegou, se quiser mandar um aviãozinho e avisar que hoje tem bate-papo aqui no ponto de partida, vai ser um prazer receber vocês. A gente teve semana passada o Ronaldo Fraga, já teve o Cacá Carvalho, várias pessoas. E hoje é com Silvério Pereira, esse ator maravilhoso, nordestino, incrível, que tem atuação em todos os meios aí, no teatro, na televisão, agora no cinema também. Vai ser lindo, aviso o pessoal para a gente começar. Esse projeto é um projeto que é patrocinado pela CEMIG, através da Lei de Incentivo à Cultura, e é uma residência artística onde a gente está formando 12 residentes de vários lugares do Brasil, e eles estão num processo diário com ponto de partida, aprendendo sobre os nossos processos de criação, de produção, como é que a gente faz um espetáculo desde o começo, e tem esses bate-papos também, que é claro que a gente quer dividir com vocês, né? A gente está chegando no meio da penúltima semana, a semana que vem é a última, e é com o diretor da Companhia Brasileira, Márcio Abreu, e de tantos outros espetáculos também. Então avisem lá também que vai ser muito bom esse último bate-papo. Mas hoje é com o Silvério, eu vou chamar ele aqui pra gente conversar, que eu tô morrendo de saudade. Só a pandemia mesmo para fazer a gente se encontrar assim, mas... E aí? Oi, Pablo. Beleza? Tudo certo? Boa noite, gente. Boa Como é que tá noite. por aí, querido? Saudades de vocês. Nós também, eu tava falando que só a pandemia para fazer a gente se encontrar, né? Verdade, verdade. A gente Quer dizer, tem tanto tempo. a Júlia já não tem tanta distância. A gente de vez em quando ainda conversa, ainda bate um papo. Pois é, mas é legal, né? Porque assim, é uma distância que acaba fazendo ficar perto também de vez em quando, né? A gente, Sim, de uma certa forma, diminuiu as distâncias, né, Silvério? sim, com certeza. Eu também acho isso. A gente consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Fazer mais de uma coisa, assim, é uma coisa que a gente, que é artista, precisava muito viajar, estar nos lugares para as coisas acontecerem, né? Eu acho que tem acontecido uma coisa interessante. Assim, ontem eu estava conversando com uns amigos, a gente conseguiu realmente chegar em lugares que a gente não chegava antes, né? Ontem, por exemplo, eu estava em cartaz com uma peça online no domingo e na segunda, e ontem tinha gente da Argentina, de outros lugares, de outros países assistindo a gente, então é muito gratificante também saber que teve essa oportunidade dessas pessoas assistirem. Eu estava até conversando aqui também sobre isso, porque as pessoas que vivem nos grandes centros acaba falando, mas é porque não é teatro, porque não tem esse acesso, é um acesso que o som é ruim, a luz é ruim e tudo. Mas para cidades pequenas, às vezes não tem acesso a nada, né? Não chega nada. E isso que já está chegando já é muito, né? Então Sim. eu acho que se a gente olhar para isso de um outro viés também, pode ser uma coisa importante que talvez não vai sair mais das nossas vidas, né? Isso que você falou, faz com que chegue melhor, né? Nas cidades pequenas, nos lugares onde não chega, que o teatro não pode chegar, que muitas vezes até o cinema não pode chegar, né? Eu acho que realmente é isso que você está dizendo. Assim, é uma estrutura que veio para ficar, mas não é uma estrutura que veio para substituir. Sabe? É uma estrutura nova que veio para ficar, que vai ter o seu espaço também. Tanto nós, artistas, como o público também está desesperado para voltar a ter esse encontro pessoal, obviamente, né? Da gente entrar no teatro novamente, da gente conseguir entrar no camarim, se arrumar e o público estar ali sentado. Tem um sentimento para isso que não é só da gente que é artista, mas também do público. Mas eu acho que essa estrutura também vai continuar acontecendo porque ela também tem seus benefícios, que é isso que a gente está falando aqui desde o início, né? Olha a quantidade de gente que a gente consegue alcançar,
que uma peça de teatro dentro do espaço físico não teria alcançado, como gente, por exemplo, de outros países que estão vendo ao mesmo tempo que outras pessoas do interior do estado, da capital, o meu vizinho. Então, assim, isso tem benefício. Acho que a gente não pode ficar torcendo o nariz para essa tecnologia, não. Acho que a gente tem que se aprimorar, se aperfeiçoar com ela, entender qual é o jogo dela e jogar melhor do que ela. Acho que a gente tem que fazer isso. E tem um negócio, tava brincando, né? A gente sempre falou, por favor, gente, desliga os celulares, agora vai começar, né? E agora mudou um pouco, né? Não, desliga não, por favor, fica aí. Fica aí. Muda. Mas eu acho que o artista, até para isso, ele tem uma malemolência, né? A gente é muito rápido para se adaptar, assim. Se tem que ser assim, então vamos fazer assim e vamos fazer ficar gostoso, né? Esse é o cenário que tá colocado pra gente, né? Então, vamos nos adaptar realmente. Tem uma coisa muito interessante assim, nessa experiência de teatro online, que conversando com esses meus parceiros que a gente fazendo peças online, né? Ontem eu falei para ele assim, ontem deu muita coisa errada. O Instagram essa semana tá meio confuso. Tem muita coisa errada acontecendo no Instagram, tem gente que não tá conseguindo entrar em live, a pessoa entra e fica só a voz, aí trava, você salva lá a live salva em ordem diferente do que estava. Enfim, muita coisa acontecendo que eu tô acompanhando essa semana, que o Instagram tá dando vários bugs. E aí ontem, durante a apresentação, que é do Metrópole Online, situando aqui as pessoas, né? Eu estava com o espetáculo em cartaz, o Metrópole Online, que aconteceu domingo e segunda. Ontem aconteceu várias coisas técnicas que deram errado. Muita coisa deu errado. E a gente teve que driblar na hora, assim. Não cancelar a live e abrir uma outra live. Não, a gente foi lidando na hora e teve um momento que eu pensei assim, caramba, parece que eu estou aprendendo a fazer teatro de novo. Assim, parece que tudo que eu estudei em teatro, parece que eu estou subindo no palco pela primeira vez, eu estou experimentando e, obviamente, tem coisas que vão dar errado no palco, porque você não tem domínio de tudo, e você tem que driblar, tem que resolver, a luz não acende, o som não sai, esqueceu parte do adereço na coxia. Então, eu gosto muito de brincar com essa ideia, de que o teatro continua presente e você vai resolvendo. Então, eu me senti muito nesse lugar de estou aprendendo de novo, estou me tornando um aprendiz de teatro novamente. E conta um pouquinho como é que foi a sua saída lá da cidade que você morava, no interior do Ceará, para você chegar em tudo que você conseguiu. Porque assim, eu penso que nessa época o que você conseguia acompanhar provavelmente era a televisão, né? Somente, Pablo. Tipo assim, sempre que me vem uma questão sobre o que é arte para mim, como que eu me tornei artista, qual é o conhecimento que eu tenho sobre arte, durante a minha infância e adolescência, isso é praticamente zero. Assim. O máximo que eu posso falar sobre isso é o benefício das festas juninas, por exemplo, porque era o único momento na minha cidade em que a rua se manifestava e aí começava a fazer uma decoração, ou seja, a rua começava a ter uma cenografia, as pessoas começavam a fazer figurinos, que eram os vestidos, a colar tecido na calça do homem e tal, a maquiagem que era feita para fazer, ensaiava o casamento matuto, então aquilo era o mais parecido com teatro, mas até os meus 17 anos eu não vi teatro de verdade, eu não tinha o menor conhecimento do que era teatro. Então, eu venho de uma família extremamente pobre, né? Assim, uma mãe lavadeira, um pai pedreiro. A gente sempre morou na rua mais pobre da cidade, que até hoje se chama o Buraco da Gia. E para quem não sabe, assim, na maioria boas cidades existe uma rua chamada Buraco da Gia. E essas ruas recebem esse nome, que não é o nome da rua. O nome da minha rua, na verdade, é Rua Paz de Andrade. Mas geralmente, quando tem uma rua chamada Buraco da Gia, é porque é a rua mais pobre da cidade. E aí geralmente se apelida de Buraco da Gia. E a gente morava no Buraco da Gia e tal. Sempre estudei em escola pública a vida inteira. Mas aí tinha uma coisa muito interessante com a minha mãe, que meu pai trabalhava fora o tempo inteiro. Como ele era mestre de obra, a cidade não tinha demanda para ele. Então ele ficava 3 meses viajando, 4 dias dentro de casa, porque ele precisava construir casas, prédios fora, e isso demorava esse tempo, de 2 a 3 meses até ele levantar uma casa fora da nossa cidade. Então a minha infância e adolescência foi com minha mãe. Eu vivi com a minha mãe. E a minha mãe tendo que lavar roupa para toda a High Society na cidade, que é Mombasa, né, que fica a 350 quilômetros da capital. E aí eu lembro uma vez conversando com a minha mãe sobre, não quero ir para a escola, meio chateado, isso bem novo, assim, bem pequeno, e a minha mãe sentou comigo muito educadamente, e isso para mim foi muito, muito importante para mim, assim, porque foi o momento em que ela sentou comigo na mesa da cozinha, ela falou assim, meu filho, vou te dizer uma real,
nós somos pobres. Isso foi a primeira vez que eu ouvi a palavra pobre de fato, assim, né? Porque, obviamente, eu sabia da nossa condição social, mas eu nunca tinha ouvido isso de dentro da família. Assim, é isso que nós somos. E aí a minha mãe falou pela primeira vez assim, olha, nós somos pobres, nós não temos dinheiro, e a única coisa que eu posso deixar para você é a educação. Eu não tenho como te dar dinheiro para você fazer alguma coisa fora da cidade, eu não tenho como pagar um curso para você, eu não tenho como melhorar a sua vida de outra maneira, a não ser trabalhar, lavar a roupa que eu lavo para comprar comida e isso permitir que vocês, os filhos, estejam dentro da escola. É isso que faz com que você fique dentro da escola. Aí eu entendi. Nesse momento eu entendi, assim, muito jovem. Eu tenho uma amiga que diz que eu sou muito mais velho do que a minha própria idade. Assim, desde pequenininho ela sempre dizia, nossa, você parece que já tem 40, 50 anos. Mas por conta disso, assim, essa conversa com a minha mãe, eu devia ter entre 7 e 8 anos de idade. E aí isso virou uma chave na minha cabeça. E aí eu passei a ser o melhor aluno da sala de aula, eu sempre tirava as melhores notas, eu sempre estava à frente de todos os projetos, eu sempre realizava tudo, porque isso realmente virou uma chave muito grande para mim. E aí, quando eu cheguei com 13 anos de idade, eu trabalhava durante o dia inteiro, eu saía 7 horas da manhã para trabalhar em mercantil, isso com 12 anos de idade, né? Então, eu trabalhava em mercantil, limpava o mercantil inteiro, entregava botijão de gás na casa das pessoas e tal. E aí, e estudava à noite. Trabalhava de 7 da manhã às 5 da tarde, chegava em casa, tomava banho, fazia o meu programa, o Silver Show, né, que tinha que acontecer de 5 às 6 da noite, depois a gente fala sobre isso. Mas aí, quando terminava, eu me arrumava e ia para a escola. Que aí a aula começava às 7 horas e estudava até às 10 da noite. E aí, praticamente, essa era a minha rotina. E aí eu fui percebendo que aquela cidade não me oferecia o que eu queria para crescer. E aí, com 13 anos de idade, eu vi a oportunidade de fugir da cidade. Uma tia que tinha uma lanchonete em Fortaleza, precisava de mão de obra para trabalhar na lanchonete e ela não queria contratar outras pessoas, ela queria trazer alguém da família, porque seria, obviamente, bem mais barato para ela. E aí ela levou eu e uma prima, perguntou se eu e outra pessoa queria ir, eu falei, se eu quero. E aí saí de casa e fui para Fortaleza, isso com 13 anos. Até hoje não, porque eu já consegui conversar com a minha mãe sobre isso, a gente já conseguiu solucionar essa questão. Mas a minha mãe, até pouquíssimo tempo, ela tinha uma dor muito grande porque ela achava que tinha abandonado o filho. Né? Uma criança com 13 anos de idade, tendo que sair de dentro da família para morar em Fortaleza, para trabalhar e estudar em Fortaleza. Então, durante muitos anos, ela levou essa amargura de que ela tinha abandonado o filho. E aí foi quando depois a gente sentou, dessa vez eu sentei com ela, e falei, mãe, foi a melhor coisa que você fez na sua vida foi permitir que eu saísse daqui. Porque se eu tivesse ficado em Mombaça, eu não teria enxergado as outras possibilidades. Porque aí, chegando em Fortaleza, eu comecei a estudar no ensino médio dentro da Escola Técnica Federal, ainda Escola Técnica Federal, que depois virou Instituto Federal, né? E aí foi por causa da Escola Técnica que eu vi teatro pela primeira vez. Porque aí eu fui para dentro da sala de aula, eu tive que fazer a disciplina de artes, e a disciplina de artes era ministrada por um professor que de fato entendia de teatro, né, profissional mesmo, dedicado ao teatro. Aí foi a primeira vez que eu vi alguém que amava teatro, alguém que gostava daquilo que fazia, que tinha amor pelo seu ofício, e depois ele me levou para ver uma peça de teatro. Inclusive tem um rapaz que está aqui, que é o Gabriel Cavalcante, que ele estava nessa peça. Foi a primeira peça de teatro profissional que eu assisti, que se chamava O Destino a Deus Pertence. Olha a ironia também da peça. E aí, depois que eu assisti essa peça, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Aqui, o Gabriel acabou de falar aqui. E aí eu falei, se é isso que eu quero fazer teatro. E aí depois eu comecei a fazer teatro. Estudar, isso já em 97. E aí foi quando eu entrei para o teatro de verdade. Ah, que lindo, né? E que bom também que era uma pessoa boa, que sabia de teatro, sabia o que estava fazendo, né? Porque tem isso também, às vezes as pessoas precisam, na hora que vai conhecer, precisa conhecer uma coisa boa, né, Silvério? Senão fala assim, isso é muito ruim, isso é muito chato. Eu acho essa é a nossa responsabilidade, né? A importância da formação de público, né? Assim, se apresentar uma coisa de qualidade é muito importante para manter, né, o teatro vivo e a arte viva. Mas aí depois quando que você começou com as travestidas?
As Travestidas já foi bem depois, assim, porque isso foi em 97, e isso que você está falando é muito sério mesmo, assim, porque antes de ver essa primeira peça, que é do Paulo S., que inclusive falou aqui, que foi meu primeiro professor de teatro, a quem eu devo todo o meu trabalho, o meu afeto, a minha dedicação ao teatro, eu devo a ele, porque foi ele que me ensinou isso. Antes de ver essa peça, tudo que eu tinha visto de teatro era teatro de qualquer jeito, teatro amador, teatro... Não que teatro amador não seja bom, não é isso que eu quero dizer. Né? Participei durante anos de festivais de teatro amador e foram engrandecedores para mim. Mas era um teatro sem compromisso, de fato. As pessoas faziam de qualquer jeito, elas não tinham compromisso com o fazer teatral, independente de ser profissional ou amador. Então eu lembro que antes de ir para essa peça, eu falei, eu não quero ver teatro, gente. Eu tinha um certo ranço com teatro. Até o momento em que eu vi pessoas que de fato gostavam de fazer teatro. Aí isso mudou a minha cabeça sobre o que é fazer teatro. E aí em 97 eu entrei para esse grupo de teatro do Paulo S., dentro da Escola Técnica. E aí em 2000 eu tive acesso ao conto do Caio Fernando Abreu, que é o Dama da Noite, ainda dentro do ensino médio, porque dentro do ensino médio a gente tinha que fazer um seminário sobre literatura contemporânea brasileira. E aí a professora de literatura botou em cima da mesa diversos autores, e aí ela disse, vocês podem escolher quem vocês querem para fazer um seminário sobre eles. E aí todo mundo foi escolhendo, né, e tal, e teve um que ninguém nunca escolheu, e aí ela falou, gente, esse aqui ninguém nunca escolheu, que era justamente o Caio Fernando Abreu, e aí ela explicou, porque todo mundo acha que ele é extremamente pornográfico, tem muito palavrão, que ele não é um autor que as pessoas gostam e tal. E eu falei, pois é esse que eu quero. Então é sobre esse daí que eu quero falar. E aí ela me deu o livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, e dentro desse livro, que são vários contos, tem o Dama da Noite. E aí eu li o Dama da Noite e percebi, já estava fazendo teatro, né? E aí eu percebi assim, caramba, tem uma coisa aqui que eu poderia fazer uma adaptação dessa obra para o teatro. Eu não conhecia o trabalho do Gilberto Gavronski, por exemplo, porque o Gavronski já tinha montado o Dama da Noite, né? Já era um sucesso e tal, mas eu não sabia desse projeto dele. Mas o Dama da Noite foi o que originou a peça Uma Flor de Dama, e aí eu fiquei de 2000 até 2002 imerso nessa pesquisa, conhecendo essas histórias, me envolvendo com a comunidade LGBTQIA+, com travestis e transexuais que faziam parte do meu ciclo de amizade, da classe artística, que também que era muito preconceituosa na época com atrizes travestis transexuais. Ainda tem um pouco, mas naquela época para mim era bem mais, assim, porque muitas delas abandonavam o teatro porque o teatro dizia que ali não era o lugar delas, que se elas quisessem fazer o que elas queriam fazer, se vestir como elas queriam se vestir, elas tinham que ir para dentro de boate, e muitas delas abandonaram o teatro para trabalhar apenas em boate, por conta desse movimento da classe artística que meio que empurrava para esse gueto. E aí eu falei, então eu vou falar sobre isso. Aí montei essa peça. Essa peça não fez sucesso, a Flor de Dama, porque a classe artística não comprou a ideia. Eu cheguei a oferecer essa peça para 6 diretores da cidade. Nenhum deles quis me dirigir, porque era uma peça onde eu me vestia, me travestia e contava essas histórias, e nenhum diretor se interessou pelo assunto, e muitos deles diziam que, na verdade, eu estava escondendo a minha sexualidade, e eu não tinha coragem de falar sobre a minha sexualidade, estava usando o teatro para disfarçar a minha identidade travesti. Não era isso, não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria cutucar a classe artística sobre como a classe artística se comportava diante da diversidade. Nenhum diretor aceitou, então eu decidi fazer sozinho. Aí de 2000 a 2002, eu fiz tudo só. Então, Flor de Dama estreia. Eu escrevi o texto, eu pensei na luz, na iluminação, na maquiagem, na sonoplastia, na divulgação, eu fiz o cartaz, eu saí pregando. Eu só não operava a luz e o som porque eu não tinha condição de fazer isso. E aí, no meio dessa confusão toda, ninguém topava assistir a peça. Eu tinha 5 pessoas assistindo minha peça, quando eu entrei em cartaz. Aí eu conheci duas atrizes incríveis, que foi a Verônica e a Alicia Petá, e chamei elas para me ajudarem nesse trabalho. E aí a gente montou o Cabaré da Dama, que era o quê? A gente fingia para a plateia que a gente ia dar uma festa. Então a gente tinha globo girando, a gente oferecia caipirinha, DJ tocando música, e lotava. Lotava, assim. A gente fazia no porão do Teatro José de Alencar, né, que é o maior teatro que a gente tem,
mas a gente não fazia no palco principal, a gente fazia no porão. Só que começou a dar 200 pessoas, 300, 400, 600, 2 sessões, 3 sessões. E aí as pessoas iam para essa balada, e aí em um determinado momento da balada, a gente cortava a música, eu entrava com a minha mesa e fazia a minha peça, Uma Flor de Dama. E aí elas entenderam que tipo de peça eu estava fazendo. E quão preconceituosos eles eram com o meu trabalho de nunca terem ido para o teatro para assistir. E As Travestidas surge aí, com Verônica e com Alicia. A gente se vê os três. Desses três, depois vieram mais pessoas, Jesuíta, Yasmin, Deidiane, e aí a gente já está falando de 2008. E aí, em 2010, a gente monta o primeiro trabalho, que é o Engenharia Erótica Fábrica de Travestis, quando a gente se intitula As Travestidas. É, demais. Eu vi o Dama da Noite no Poeirinha aquela vez, lembra? Sim, verdade. Nossa, Anos foda. depois. Anos depois. Aí já tinha outra luz, né? Já era... Oh, mas é muito forte, cara. Muito forte. Tem uma hora que dá vontade, dá vontade de dar uma saída para respirar e voltar, porque é muito forte. E, na verdade, assim, é uma peça que eu ainda não me sinto preparado para fazê-la, porque, por exemplo, eu tenho 38 anos. Eu montei essa peça quando eu tinha 19. Então, 19 não, 21 anos, quando eu montei essa peça. Então, hoje eu tenho 38. E a personagem, ela tem um momento da peça que ela diz assim: espera você passar dos 40. E aí você vai entender o que eu estou dizendo. Então, eu estou ansioso para passar dos 40 e entender o que é que essa personagem sempre quis dizer a vida inteira. E até hoje eu não consegui entender o que é que ela quer dizer com isso. E aí você ficou em Fortaleza até quando? Eu, na verdade, ainda moro em Fortaleza, né? Eu ainda vivo aqui. Essa foi uma decisão minha, porque todos os atores da geração anterior à minha tiveram esse movimento de que, para ser ator, se quisessem ser ator para além do teatro, tinham que abandonar Fortaleza. Tinham que sair daqui, morar no Rio, São Paulo e tentar a vida Rio-São Paulo se quisesse construir uma outra carreira. Eu decidi fazer o contrário. Assim, eu acho que eu já entendi que para mim não era preciso fazer isso. Né? Eu quero continuar morando em Fortaleza, eu tenho muito prazer em morar em Fortaleza. Meu ciclo de amizades é aqui, o meu grupo de teatro é aqui. E eu sou de uma geração onde hoje isso não é mais preciso. Né? Você não precisa mais sair do seu lugar. As pessoas hoje vêm atrás de você e se você quiser, você vai e fica 2, 3 meses trabalhando em Rio e São Paulo, fazendo o que você tem para fazer. Depois você volta para sua casa. Então eu acabei decidindo fazer isso. Fora o custo de vida, que é bem diferente, né? Tipo assim, eu moro num apartamento de 3 quartos, com condomínio e garagem, que eu pago R$1.200 com um condomínio. Então, assim, é completamente diferente de qualquer vida no Rio de Janeiro e São Paulo. Então eu continuo vivendo aqui em Fortaleza. Mas foi somente em 2012 que eu saí de Fortaleza por conta de um trabalho de teatro. Eu ganhei o edital do Ministério da Cultura, que foi o Interações Estéticas, que 2012 foi o último ano desse edital, que era um edital fabuloso. Um dos editais assim, mais incríveis que foram oferecidos pelo Ministério da Cultura. Que o que era esse edital? O artista submetia um projeto, uma ideia, essa ideia era aprovada e ele ganhava uma bolsa de R$60 mil para trabalhar fora da sua região. Obrigatoriamente tinha que ser numa outra região. O projeto tinha que ser destinado para uma outra região. E aí eu escolhi o Rio Grande do Sul, uma região que eu não conhecia, que eu nunca tinha ido, nunca tinha visitado, não sabia absolutamente nada do Rio Grande do Sul. E aí eu submeti o projeto BR Trans. Então, no final de 2012, esse projeto foi aprovado. E o que tinha de interessante desse projeto é porque ele era completamente autônomo, R$60 mil caía na sua conta e dependia da sua ética de fazer esses R$60 mil funcionar enquanto projeto que você queria. Não tinha uma prestação de conta rigorosa, não tinha uma situação que ficava te cobrando quão centavo ou nota fiscal do que você tinha que fazer. Não, tinha uma coisa que era a sua ética enquanto artista para produzir. Era isso que acontecia. Você recebia os 60 mil e dê conta dos 60 mil para aquilo que você quer fazer. E aí eu acho que eu aproveitei muito bem esses 60 mil, né? Porque afinal de contas eu fui para Porto Alegre para pesquisar e montar a peça BR Trans. E aí foi essa peça que estreou em junho de 2013, que me levou para o Festival de Curitiba. Do Festival de Curitiba me levou para o Rio de Janeiro.
fiquei em temporada no CCBB, fiz temporada de sucesso no Rio de Janeiro e no Poeirinha, e que me levou para dentro da televisão. Porque aí foi por causa do BR Trans, fazendo teatro no Rio, eu não estava no Rio de Janeiro caçando fazer televisão, caçando fazer cinema, não. Eu estava tentando fazer a minha história de teatro no Rio de Janeiro, que as pessoas também soubessem que esse garoto que já estava com 15 anos de teatro estava ali também querendo produzir. E aí bateu da Glória Pérez ir assistir. No último dia, na última sessão, ela comprou o ingresso pela internet, sem avisar ninguém, foi assistir, e aí ela pegou no final da peça e disse: eu vou te escrever para você na novela. Eu já escrevi 18 capítulos, não tem personagem para você, mas eu fiquei tão encantada com você em cena que eu agora vou pensar em alguma coisa para você na novela. Isso foi junho de 2016. Depois disso, que foi quando a gente se conheceu, inclusive, pessoalmente, porque depois disso eu fui para Belo Horizonte fazer a temporada do BR Trans CCBB e acabamos, né, a Verônica, Valência, Quintal, a gente acabou indo até Barbacena, conhecendo o ponto de partida e tal. No meio dessa viagem toda, que a gente ficou uns 2 meses por Minas Gerais, a Glória me liga e diz: já tem um personagem para você, quando você voltar, vem aqui que a gente vai começar a gravar a novela. E aí foi assim que aconteceu. E como é que foi para você, Silvério, fazer novela e foi especial a sua entrada, né? Foi apoteótica, né? Foi, mas foi assustador. Foi muito assustador, Fábio, porque eu nunca fiz televisão, eu nunca tinha feito televisão. Tudo que eu sabia de televisão é isso que você falou no início. Era o que eu via dentro de casa, né? O que eu assistia da televisão. Então, de repente, estar no mesmo lugar que aquelas pessoas que a vida inteira eu vi na televisão e que eu admirava, Lília Cabral, Humberto Martins, né? Enfim, tanta gente, a Beth Faria, sabe, que eu vi quando criança fazendo Tieta e de repente ela estava ali contracenando comigo. Foi muito assustador, porque eu não sabia como lidar com aquilo. E o meu primeiro dia de televisão foi uma coisa assim: você é o Silvério? Sim, sou eu. Ok, aqui é seu figurino, você decorou o texto? Ah, decorei, então vamos ali pro set. Aí aqui é Humberto Martins, aqui é a cena tal é essa, vamos gravar? Foi assim. Aí eu fiquei completamente atordoado, perdido. Aí o diretor da novela, né, o Papinha, o Rogério Gomes, foi que veio da ilha de edição e falou: calma, é o primeiro dia dele, que o Papinha é extremamente generoso, é um cara incrível, é o primeiro dia dele, a gente percebe que ele está nervoso, a gente precisa que ele se acalme. Aí ele veio, conversou comigo, bateu um papo super interessante, e aí me acalmou, e eu consegui fazer. A Glória, sabendo que era a minha primeira experiência, ela começou a escrever muito pouco para mim dentro da novela. E aí, depois de 15 dias gravando, ela me ligou dizendo que tinha visto todas as cenas que eu fiz e tinha gostado muito, achado que eu estava dando conta do recado, e aí falou: vou começar a escrever mais para você. Acho que você dá conta daqui para frente. E aí foi assim que o personagem foi crescendo. Foi caindo na boca das pessoas e depois se tornou um dos personagens mais queridos da trama. É, demais. E depois teve, né, depois de várias outras coisas, mas teve o Bacurau também, que foi uma outra coisa, né? Você virou fantasia de carnaval, cara. Cara, isso é demais, né? Porque Bacurau é um presente na minha vida, porque primeiro tem essa coisa do ator Silvério e do que o Silvério faz no teatro, do que o Silvério estava fazendo na televisão e do que pensam que o Silvério, que tipo de ator o Silvério é, né? Que as pessoas têm essa mania, o mercado tem essa mania de querer criar uma caixa para você, um estereótipo para você e achar que você só faz esse tipo de coisa. E o Bacurau foi o inverso. Eu tive a chance... Tem uma coisa muito, muito interessante no Bacurau, que é... Eu nunca, no cinema, eu fiz 4 filmes e 4 curtas. A minha carreira no cinema é essa. Todas as vezes que alguém pergunta para mim: a gente quer bater um papo com você sobre cinema, sobre a produção do cinema, não sei o que. Gente, eu praticamente nasci ontem no cinema. Assim, eu não sei falar sobre produção de cinema. Eu fiz 4 filmes e 4 curtas. Eu não entendo o que é produzir cinema. E eu sou um ator do Ceará que, por exemplo, nunca fiz absolutamente nada no Ceará de audiovisual. Eu nunca fui chamado nem para um teste no Ceará de audiovisual. Nunca fiz um comercial. Tudo que eu fiz no audiovisual foi Pernambuco, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro. No Ceará,
Eu nunca fiz. A minha experiência com audiovisual é bem pequena. E aí eu nunca passei em teste nenhum. Todas as vezes que eu tenho que fazer teste para série, filme, televisão, eu nunca passo. Nunca. Nunca, nunca dá certo. Eu só sou chamado porque eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas. E aí, como eu tenho uma lábia boa, e aí, isso é uma coisa que um dos meus professores de teatro falava muito para mim assim, a sorte do Silvério é porque ele não é um ator talentoso, ele é um ator inteligente. E aí, atores inteligentes se dão melhores do que atores talentosos. E aí, às vezes as pessoas falam, ah, caramba, mas ele foi sacana contigo. Eu não acho, eu inclusive prefiro trabalhar com atores inteligentes que atores talentosos. Porque ator talentoso, quando não vem inspiração, quando o santo não baixa naquele dia, quando a situação não acontece, ele não funciona. Ele trava e não sabe lidar com aquilo. Agora, o ator inteligente, ele vai passar por cima de qualquer coisa e vai resolver o problema. Então, assim, eu me sinto lisonjeado quando falam isso. Então, Bacurau foi assim. Eu cheguei para o Kleber, para o Juliano, não passava um Wi-Fi, e aí eu cheguei para eles e disse, olha, porque a personagem original no roteiro é uma mulher transexual. E eles chegaram para mim, para o Silvério, ainda com esse estereótipo, né? O Silvério faz isso, o Silvério já trabalha assim e tal, acho que o Silvério funciona. E aí eu falei, eu não vou fazer uma personagem transexual. Se vocês estão atrás desse tipo, dessa imagem para personagem, não é o Silvério que vocês vão ter para fazer. Agora, se vocês querem o Silvério, a gente constrói uma outra personagem. A gente pensa numa outra forma. E aí foi aí que eu convenci eles, assim. Nesse dia eu cortei, você cortou o cabelo, eu tinha aquele cabelão, né, imenso, e no dia que eu fui conversar com o Kleber e com o Juliano, foi o dia que eu cortei o cabelo. Já para dizer assim, eu não tinha contrato com eles, eu não tinha nada assinado com eles, então assim, vou cortar porque eu posso. Melhor cortar agora do que depois eles dizerem, não corte o cabelo, não, vou cortar agora para eles entenderem que não tem como trabalhar com esse cabelo. E aí funcionou, assim, deu certo. E eu me sinto muito feliz, assim, com a obra, porque é isso, né? Não é todo dia que um personagem de cinema brasileiro atinge esse lugar do pop, de ser fantasia no Halloween, de ser fantasia no Carnaval. Todos os dias eu recebo milhares de desenhos de fanart do Lunga, sabe? Que as pessoas fazem e mandam para mim camisas, um monte de coisa. Então eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse projeto. Mas vocês tinham noção que seria muito sucesso, assim? Desde quando você leu, quando você estava filmando, quando você estava dentro do processo, você tinha noção que seria um filme? Eu não tinha noção de que ele seria tão grandioso como ele se tornou. Eu achava, é óbvio, né? Você está trabalhando com o Kleber Mendonça, que já tinha feito o Som ao Redor, Aquários e a repercussão do Aquários e tal. Então, assim, com certeza é um filme que vai ter uma repercussão interessante. Minha televisão ligou sozinha, tá? De vez em quando aparecem uns espíritos aqui em casa, eles fazem isso. Deixa eu só desligar que senão vai ficar um som. Tá. Eles gostam de ficar passeando por aí, eu deixo eles à vontade. Aí de vez em quando eles assistem, às vezes eu tô... Abre um parênteses. Às vezes eu tô indo dormir, aí a televisão liga sozinha, sabe? Aí eu venho, gente, tá na hora de dormir. Aí eu desligo a televisão e volto a dormir. Bom, mas é isso, eu não imaginava que a gente chegaria nesse nível de espetacularização do filme, sabe? Eu sabia que ia ter um resultado bacana, mas eu não sabia que a gente ia chegar nesse lugar tão pop e com os números que o Bacurau alcançou, os lugares que ele tem alcançado ainda. Quando você falou, por exemplo, que você não faria um personagem transexual, é por uma questão ética com os atores transexuais, que você acha que papéis de transexual devem ser feitos por transexual ou não? Eu acho que sim. Isso é um assunto super delicado, assim, porque eu sempre evito falar sobre esse assunto, principalmente quando não tem pessoas transexuais falando, né? Então, assim, estamos nós dois aqui falando sobre esse assunto. Eu não costumo falar sobre esse assunto quando não tem a voz para falar, né? Mas eu acho que sim, e isso é um processo muito difícil para mim, porque, na verdade, eu tenho me reeducado. Eu tenho uma história de construção, que é essa história do Dama da Noite, do Flor de Dama, das travestidas,
que tem a sua história, tem a sua importância dentro do estado do Ceará, tem a sua importância nas construções de várias corpas também aqui no estado do Ceará, como artista e como pessoas também, mas também tem um processo de desconstrução. Ao mesmo tempo que tem construção, tem desconstrução. E essa desconstrução parte também de uma ignorância minha sobre o assunto no todo. E eu ainda me sinto um aprendiz sobre esse assunto. Não domino tudo. Pouco, passo a passo, eu tenho tentado aprender e tenho me colocado no lugar de compreender e me distanciar dessas histórias. E aí, Bacurau, para mim, foi um dos meus primeiros movimentos nesse aspecto, sabe? De dizer, eu compreendo a luta delas, é muito difícil realmente quando nós, atores que somos mais privilegiados, no sentido de que passamos por esse lugar da imagem cis, de fato, a gente realmente tira a oportunidade delas de fazerem os personagens que poderiam ser delas. Não vou nem usar a palavra que deveria, mas que poderia ser delas. Mas a partir do momento em que a gente se coloca neste lugar, a gente tira a oportunidade, inclusive, do dever ser delas. Sabe? E é nesse lugar da luta delas que funcionam, que a gente tem que funcionar também. Então, assim, mas eu tenho aprendido. Por isso que eu evito falar muito sobre esse assunto, porque eu não domino totalmente sobre esse assunto, e aí corro o risco de fazer deslizes desconfortáveis, não só para mim, mas principalmente desconfortável para quem escuta, para quem é da comunidade. É difícil mesmo, eu acho que você está certo, né? Nós estamos aprendendo sobre isso tudo, né? Eu acho que eu vendo você, o seu trabalho, uma coisa eu tenho certeza, né? Que você é um aliado, né? Da causa, ter você nesse papel, mesmo falando isso que você está dizendo, eu vejo você sempre como um aliado dessa causa, de todas as outras causas, né? Da luta contra o preconceito, eu acho que de todos os preconceitos, né? Eu acho que a gente tem esse papel também e você é um exemplo para nós, assim, todos que te assistem sabem que você é uma pessoa que luta para que não tenha mais preconceito, né, em lugar nenhum. Sim, e eu acho importante a gente se desconstruir e recuar das coisas, sabe? Eu confesso, assim, eu ainda não consigo recuar de tudo. Ainda é difícil para mim recuar de todas as ações, porque existem outras ações que foram fundamentais, que eu realmente realizei aqui no estado do Ceará e que fez mudanças muito significativas aqui no Ceará e que são muito importantes ainda hoje para várias pessoas aqui. Mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, daqui para frente não é mais o lugar de luta do Silvério, assim, do que o Silvério fez. Isso permitiu que tantas outras corpas hoje possam lutar. As travestidas, por exemplo, durante muitos anos eu fui o diretor artístico, diretor administrativo e produtor do coletivo. Hoje eu me coloco no lugar de colaborador do coletivo, porque antes o coletivo, o Silvério comandava tudo, mas hoje as corpas T's do coletivo a gente sempre deixa para que elas falem mais, elas opinem mais e elas tomem mais decisões sobre quais são as nossas ações. E aí a gente se coloca no lugar de colaborador. Ah, demais. E vocês estão com um projeto novo? Então, a gente tinha projetos para esse ano porque a gente comemora 10 anos de 2010, né, agora para 2020, mas enfim, tudo parou. A gente tinha uma bateria de coisas para fazer agora no segundo semestre, que seria em comemoração, o próprio Festival das Travestidas, que não pôde acontecer, a gente fez de maneira remota. E aí tudo isso está ficando para o ano que vem. A gente está aguardando para o ano que vem. Mas o coletivo não é só teatro, né? O coletivo tem uma série de outras coisas que a gente faz. Bloco de carnaval. A gente ia acrescentar esse ano, a gente queria entrar nesse meio aí do forró também, de ter também a nossa banda de forró para entrar nesses lugares que são muito machistas, muito heteronormativos e também desconstruir essa imagem desse espaço. A gente também tem projetos para esses espaços do forró, que iria acontecer esse ano durante o período junino aqui no Ceará, mas agora vai ter que também ficar para o ano que vem. A gente conseguiu isso durante 5 anos de carnaval, a gente adentrou no Carnaval de Fortaleza e hoje nós somos o maior bloco de carnaval da cidade, que leva 20 mil foliões durante as manifestações de carnaval. E a gente tem uma coisa muito importante no nosso bloco, a gente foi se adaptando para o lugar de resistência, de fala, de luta. A gente faz um repertório
que é um repertório que não é um repertório que você encontra em qualquer bloco, são repertórios que têm discurso, que foram compostas por pessoas LGBTs, a banda é toda de mulheres lésbicas, a nossa hold é uma mulher lésbica, a nossa iluminadora é uma mulher lésbica, então assim, quem está em cima do palco são drags, travestis, transexuais, toda a nossa equipe é 99,9% LGBTQIA+. Que incrível. É muito incrível isso tudo, né? É muito importante o que vocês fizeram e estão fazendo, assim. Eu acho que vocês fazem parte de uma virada mesmo, né? De uma inserção, não sei se da inserção profissional, mas assim, a gente aqui no Sudeste, eu pelo menos, comecei a olhar para isso muito mais por causa do trabalho de vocês, assim, com certeza. E você acha, Silvério, que com essas experiências de televisão, de cinema, tem facilitado para você agora fazer arte através dessa câmera aqui, do celular? O que você tem trazido de Você fala experiência? desse teatro remoto? É, isso que nós estamos tendo que fazer, né? A gente também está criando uns espetáculos agora com a residência artística e a gente está aprendendo, né? Porque o nosso corpo fica muito reduzido, né? A nossa atuação fica muito reduzida ao celular. Mas o que você tem aprendido disso, assim, desse processo? Olha, inclusive, as pessoas que trabalham comigo aqui na produção, que são duas mulheres maravilhosas que estão comigo, a gente está elaborando um curso sobre as experiências que a gente fez no Metrópole e no Bicha Viado Frango, porque o Metrópole é uma peça que estreou em 2012 em teatro, né, com espaço físico, com as pessoas ali do nosso lado, e a gente adaptou a peça para a plataforma do Instagram. A gente teve que passar por esse processo, tirar uma peça já existente, que já foi experimentada no teatro, e passar a experimentar ela na plataforma. O Bicha Viado Frango é diferente. O Bicha Viado Frango já veio depois do Metrópole e foi uma peça criada especificamente para a plataforma. Então eu escrevi o texto, eu pensei nas cenas, eu elaborei tudo já pensando, não, vai ser assim, porque eu vou apresentá-la na plataforma. Então a gente está construindo um curso para fazer entre novembro e dezembro, outubro e novembro, que é falando dessas experiências, né? O que funcionou, o que não funcionou, quais são os mecanismos que a gente tem utilizado e que tem dado certo, sabe? Os mecanismos de engajamento. A gente viu, por exemplo, que no Brasil, hoje, apenas 7 estados estão engajados com o teatro online. E o Ceará, por exemplo, está em terceiro lugar na frente de São Paulo, por exemplo. O Ceará tem produzido mais teatro online do que São Paulo, perdendo, se não me engano, para o Rio de Janeiro e Salvador, uma coisa assim. E aí são apenas 7 estados. Imagina que 20 estados ou não estão produzindo ou não tem público indo atrás, interessado nesse tipo. Então, assim, acho extremamente importante que a gente comece a criar esse movimento também, porque acho que vai levar mais tempo até a gente retomar de verdade. Por exemplo, aqui no Ceará, a gente entrou agora na fase 4. Então, os teatros já podem ser abertos, os shows já podem acontecer, mas com 30%. Me diga um teatro que cabem 150 pessoas, como é que a gente paga um elenco de 10 pessoas botando 30% da casa funcionando? Não dá, é impossível. Mas coisas positivas que foram acontecendo, se eu for falar, o Metrópole, por exemplo, é uma peça que a gente reestreou ela, né, no Instagram em junho. De junho para cá, a gente conseguiu colocar mais de 600 pessoas pagantes, sabe? Não é contribuição voluntária. Não é uma live que a gente faz aberta e as pessoas fazem contribuição voluntária. Não, a gente fez um esquema de teatro mesmo. Você compra o seu ingresso, você ingressa na sala e aí a gente transmite para você ao vivo aquele espetáculo. E a gente conseguiu 600 pessoas, uma coisa que essa peça nunca conseguiu em temporada nenhuma. Sabe? Ela nunca fez esse público enquanto estava em cartaz na cidade. Inclusive, o nosso pensamento daqui para frente ao retomar o teatro, quando a gente conseguir retomar com todas as medidas de segurança, é fazer a peça dentro do teatro, no sábado, e no domingo fazer online. A pessoa aqui em Fortaleza, vai lá assistir físico e depois ela pode também assistir no domingo em casa, online, a peça. Então a gente tem pensado sobre isso. Mas a gente tem aprendido sobre
A câmera como olhar, a câmera como corpo, sabe? O que você tem em casa, olhar para dentro da sua casa e reconstruir. Acho que o mais importante nisso tudo é não querer forçar o teatro a um espaço que não é o teatro. Eu não acho não acho que a gente chegou numa decisão de que nome é esse. É teatro streaming? É teatro online? Eu acho que esse nome ainda não foi feito. Não foi patenteado ainda. É uma outra estrutura, é uma outra arte e tal, que bebe das artes cênicas, mas também bebe do audiovisual. Elas são híbridas, elas funcionam, bebe do streaming e elas funcionam. E a gente tem que aprender a fazer essa mistura. Eu gosto muito de usar o exemplo de, se eu tenho uma peça que é de rua e eu vou ter que obrigatoriamente fazer essa peça em teatro de arena ou teatro italiano, eu vou ter que utilizar os elementos do teatro italiano para adaptá-la. Então, se eu tenho uma peça de teatro físico e quero trazer para o Instagram, eu vou ter que adaptar para o equipamento do Instagram. A plataforma me oferece algumas coisas, eu vou ter que abrir mão de outras coisas e vou ganhar mais ou menos. Mas eu vou ganhar dentro da estrutura que o Instagram me oferece. E aí eu vou decidir, eu vou fazer no Instagram, eu vou fazer no Google Meet, eu vou fazer no Zoom. Então, assim, são os palcos que eu tenho. Então, o Zoom é o meu teatro de arena, o Google Meet é meu italiano, o Instagram é meu teatro de rua. Então, quais são as especificidades desses palcos? Estudar essas especificidades e trabalhar com elas. Não forçar a estrutura do teatro dentro dessa estrutura. Eu acho que isso você está sendo super sábio. E essas metáforas são ótimas, né? Porque, na verdade, a gente já tem uma certa adequação, na verdade, né? Sempre que você vai de um teatro para o outro, ele exige uma certa adequação, né? Claro que se for de um palco italiano para outro palco italiano, é menos, mas sempre existe, né? Da dimensão, da profundidade, do pé direito. E a gente se adapta sempre a isso, achando até bom, né? É bom mudar. Então, eu acho que a gente olhar para esse lugar também, por esse viés, é super importante. Eu acho que tem uma coisa que você perguntou e eu não falei, que eu acho que realmente me favorece, sim. A minha experiência com audiovisual me ajudou bastante. Assim, no falar, no manejar. Tem uma coisa dessa produção, é que você, além de atuar, você também dirige, edita e filma, né? Porque durante a exibição, por exemplo, aqui o Bicha Viado Frango, por exemplo, as minhas produtoras, eu faço em casa sozinho. Então, assim, um exemplo até inclusive econômico. O Bicha Viado Frango é uma peça que eu montei com R$0. Eu levantei a peça inteira com tudo que eu tenho dentro de casa, não saí de casa para comprar absolutamente nada, era tudo que eu tinha dentro de casa. E na primeira temporada a gente arrecadou R$3.000 de bilheteria. E eu tive músico do Rio Grande do Sul que compôs música para que eu utilizasse na minha peça, recebendo o percentual dele também por estar trabalhando. As minhas produtoras nunca vieram na minha casa, elas produziram da casa delas, recebendo o percentual delas de produção e tal. Então, assim, a gente conseguiu movimentar, de alguma maneira, né, a nossa economia de artista através disso, sem levantar, sem sair R$1 e conseguir produzir esse espetáculo. Mas, de fato, me ajudou muito, porque as minhas produtoras brincam dizendo assim, eu acho que o Silvério é um polvo. Porque durante o Bicha Viado Frango, eu opero a televisão, o computador, um tablet, uma caixinha de som, um celular e as luzes da casa. Então eu opero tudo isso ao mesmo tempo. Não, e é uma loucura. A gente estava conversando sobre isso aqui, né? Sobre o ator ter que manusear a tecnologia ou manusear. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso é difícil mesmo, realmente é difícil, mas, para mim, o que é mais difícil é a gente se ver. Ficar se vendo aqui nesse negócio é muito estranho, né? Porque você está atuando e se vendo. E é uma coisa que isso realmente a gente não faz, né? Em nenhuma outra arte. Assim, nem no cinema, nem na televisão, você não se vê. Quem vê é a câmera e o diretor. Essa coisa da gente se ver é muito difícil, né? Assim, você manter a concentração, você manter dentro do negócio se vendo. Mas essa coisa de mexer em muita coisa, eu acho que o teatro tem um pouco disso, né? Dependendo do espetáculo que você vai fazer. Eu estava falando da Máquina do João Falcão, por exemplo.
Pô, os meninos ficavam rodando naquele negócio, né? E dando texto e rodando. Aquilo, imagina, que desespero, né? Você leva um tempo até você dominar a estrutura. Às vezes é um figurino que te atrapalha, às vezes a luz, quando entra, te atrapalha mais que te ajuda. Eu acho que essa coisa das vários elementos que o teatro tem, isso a gente já lidava um pouco. Agora, para nós aqui, eu acho que essa coisa de ficar se vendo é uma coisa muito difícil. Eu nunca... Tem uma coisa muito importante para mim enquanto aprendiz de teatro, que esse meu primeiro professor falou para mim, você precisa aprender sobre tudo sobre o seu ofício. Não que você seja excepcional em todas as áreas, mas você precisa aprender sobre ele. Então, quando elas brincam que eu sou um polvo, mas é porque eu já fazia isso no teatro, sabe? É isso, quando eu montei o Flor de Dama, que eu já sabia lidar com todas as situações, então assim, eu sei chegar no teatro e dizer, me dê um elipso, me dê o pá, me dê o Fresnel, eu quero a bambolina assim, eu quero a perna assim, sabe? Então assim, eu sei de todas as funções, não sei absolutamente tudo sobre elas, porque eu sou ator e tal, mas eu pelo menos entendo partes. Eu Isso sei é sobre essencial, né? Exato. Então, eu acho que isso me ajudou também aqui. E aí tem outras coisas, tipo, eu nunca tive medo de contracenar com o espelho. Todas as vezes os professores diziam, não olha pro espelho, quando a gente ensaiava em sala de espelho. Eu ensaiava, olhava mesmo. Ensaiava, olhava, não tinha problema, fazia. E nunca neguei isso, sempre achei o máximo. Então, assim, para mim, eu nunca botei isso como barreira para mim, sabe? Porque isso assusta muita gente, porque também tem essa coisa, né? Existe muito da educação de teatro. Não ensaia pro espelho para você não viciar, não ficar se corrigindo e tal. Eu adorava me corrigir. Eu adorava. Então isso me ajudou, de fato. Hoje eu percebo que me ajudou muito. Entendi. Isso que você está falando, né? A gente aqui do Ponto de Partida também tem essa formação global, né? De saber tudo, saber falar das coisas técnicas, porque isso te ajuda demais, né? Se posicionar onde a luz está pegando, se a luz é lateral ou é frontal, né? Se é a pino. Isso são coisas que ajudam muito o ator, né? Principalmente nesse momento que a gente precisa dominar tudo, assim. Eu acho que a formação do ator, ela precisa passar por isso, né? Sim, totalmente. Por conhecer isso, igual você falou, minimamente, óbvio, a gente não vai ser um expert em todos os assuntos, mas minimamente a gente precisa conhecer o nosso ofício, porque ajuda muito, né? É Eu acho determinante, assim. fundamental. A coisa que mais me irrita enquanto diretor, às vezes que eu fui professor durante anos aqui em Fortaleza, e ainda hoje eu tenho problemas em dar oficina, porque às vezes eu vou dar oficina e o que as pessoas esperam é que elas apenas recebam de você conhecimento, assim, mas elas não entendem que elas também precisam oferecer material para que esse conhecimento seja dado e voltado. E os atores, a maioria dos atores que eu encontro e que eu pego, estão sempre esperando que os diretores resolvam o problema, que os diretores sejam diretores de trânsito. Vai aqui, dobra à esquerda, vira, espera o sinal e passa e faz isso. Então, a Jezebel De Carli, por exemplo, quando eu fui trabalhar com a Jezebel no BR Trans, a Jezebel ela tem uma fama no Rio Grande do Sul de ser uma diretora carrasca, uma diretora briguenta, uma diretora que grita muito e tal. E aí, todas as vezes que as pessoas me entrevistavam sobre a Jezebel, elas falavam, a Jezebel não grita com você? Ela não reclama com você? Eu disse, não. Eu achava isso estranho. Aí eu fui para ela e falei assim, Geze, por que as pessoas falam isso de você? Ela falou, Silvério, porque à toa a gente pede uma coisa num dia, no dia seguinte ele não traz nada. E aí comigo era diferente, assim, ela falava assim, eu peço uma coisa, no dia seguinte você me traz 6 diferentes. Aí eu tenho com que trabalhar. Então como é que eu vou discutir com esse ator? Que na verdade pensou, elaborou e trouxe. Aí ele me dá opções para trabalhar. É isso que o diretor... Porque é isso, né? O diretor tem milhões de outras funções para resolver. Ele tem que ainda se preocupar como é que está o cartaz, como é que está a luz, como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está a produção. E ainda tem que fazer o trabalho do ator, de dizer o que o ator tem que fazer na cena. Aí é demais. E você dirige também, Silvério? Você gosta de dirigir? Eu, na verdade, sou obrigado a dirigir. Eu não curto dirigir. Assim, eu gosto muito de ser ator. Para mim, o que mais me dá prazer é atuar.
Mas eu me forço na função de direção, porque dentro das travestidas, por exemplo, eu sou a pessoa que tem mais conhecimento sobre direção. Então, quando a gente monta uma peça, geralmente eu assumo o papel de diretor por conta disso. Mas se me der a opção, eu prefiro ficar como ator. Mas você consegue fazer essa mudança assim de chave rápido? Tipo, quando você está ator, você é totalmente entregue ou porque você dirigiu muito, você começa a querer se dirigir também? Eu me dirijo muito em cena. É. Demais, assim, o tempo inteiro. E o BR Trans, por exemplo, que a Jezebel é a diretora, né? É muito engraçado, assim, porque a Jezebel ela tem uma confiança no Silvério ator, porque a Jezebel pode ficar 2 anos sem ver a peça. Quando ela voltar, a peça está exatamente igual. Assim, eu sou muito respeitoso com o diretor, eu faço exatamente igual. Mas eu fico me observando. Eu fico em cena me observando, percebendo o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, o que é que deu certo, o que é que deu errado. Eu fico meio que um ponto o tempo inteiro na cabeça me dizendo, agora vai para ali, faz isso, faz aquilo. É difícil, né? Porque quando a gente exercita os dois papéis, a gente acaba aprendendo a olhar de fora também, né? Então, você conseguir fazer as duas coisas, né? Atuar e olhar ao mesmo tempo é uma coisa difícil, né? De acontecer. E eu tenho uma dificuldade assim, porque eu me considero um ator, eu sempre falo isso, algumas pessoas acham estranho, mas eu me considero um ator extremamente stanislavskiano. Assim, porque a primeira coisa que eu estudei em teatro foi Stanislavski. Eu li todos os livros. Primeira teoria que chegou para mim, que meu professor lá, o Paulo Eza, leia esses livros. Deu lá 4 livros e eu li aquilo, fiquei encantado com aquela situação. E dentro da universidade, depois quando eu fiz artes cênicas, né, que eu me graduei em artes cênicas, aí foi que eu conheci Brecht, Baba, Mushkin, Peter Brook e tal, e fui fazendo o meu mosaico. Foi, isso aqui desse me interessa, isso desse me interessa. E aí eu fui construindo um outro ator, que é o ator que o Silvério é hoje. Mas a essência stanislavskiana ainda permanece. Assim, eu sou um ator que preciso dos meus minutos antes de entrar em cena, preciso me concentrar e viver aquela situação. E aí eu vivo. Mesmo me dirigindo, mas eu me permito estar imerso naquilo. Isso é essencial. E você tem feito muito monólogo, né? Esse que eu vi era monólogo. O BR Trans tem um músico com você, mas você atua sozinho, né? E você acha muito difícil fazer monólogo? Você gosta mais? O que você acha? Eu adoro. É? Eu adoro. Tem uma coisa assim, eu adoro contracenar também, mas é difícil contracenar, porque quando você pega, por exemplo, o Metrópole, eu tenho muito prazer em contracenar no Metrópole, porque é um ator que é um irmão para mim, a gente aprendeu arte cênica juntos, a gente estudou juntos, cresceu juntos dentro do teatro, então a gente saca muito um do outro, e são 2 atores muito respeitosos com o trabalho um do outro e muito dedicados. Isso, ponto. Então, é nesse lugar que me interessa contracenar. São com pessoas assim que me interessam contracenar. Agora, quando eu tenho que dar de cara com esses problemas que eu já falei antes, de atores que ou chegam atrasados, ou não fizeram, não decoraram o texto, não trouxeram coisas para você trabalhar juntos, aí isso me dá uma angústia terrível de trabalhar com outros atores. Mas no grupo não rola isso, né? Nas travestidas, rola uns pega pra capar. É porque é grupo, né? Uhum. Grupo vai além de só fazer a peça, né? Você sabe bem disso. Não é só estar em cena, não é só viver aquilo. O grupo acaba depois virando uma família, né? E aí, quando vira família, tem outras coisas que atravessam, né? As pessoalidades atravessam. E aí começa a ficar mais delicado também. Mas rola. Mas essa contracena, por exemplo, da televisão, do cinema, você acha que ela é muito diferente da do teatro? Eu acho porque ela tem nuances, né? Por exemplo, o que eu acho mais delicado de assistir uma peça online é quando a voz ainda é no registro teatral. Quando ela ainda tem entonação, quando ela ainda tem nuances, como se estivesse ainda precisando projetar.
Como Sim. se ainda estivesse precisando fazer com que a onda da voz seja daquela forma para que não atropele, para que chegue no outro. Então, assim, é preciso entender essas nuances de interpretação. Quando você está na TV, você está microfonado, você tem mais aparatos para a sua voz, para o seu olho, para o seu corpo, que não precisa você expandir tanto. E aí a gente tem um pouco dessa dificuldade. O que mais me apavorou de ir para a televisão e para o cinema é isso, né? Eu, por exemplo, já sou um ator de uma boca gigantesca, umas narinas gigantescas, olhos gigantescos. Então, assim, controlar isso, alguém que estudou a vida inteira como teatro, foi o mais difícil para mim. E a movimentação também, né? Os gestos são menores, né? São menores e tem uma série de técnicas, né? Tipo, você não levanta como normalmente. A coisa que eu gosto de dar esse exemplo, a coisa que eu mais apanhei na televisão foi levantar. Você está fazendo uma cena sentado e aí decide se levantar. Você não pode simplesmente decidir se levantar e levantar. Você tem que decidir se levantar e levantar. Porque se você não fizer nesse tempo, a câmera não vai pegar. Porque o cara não pode fazer simplesmente isso com a câmera. Ele tem que te acompanhar. Então isso foi o que eu mais apanhei. Foi o mais difícil para mim. Mas, por exemplo, no Bacurau, tinha coisas, era marcado? Tipo, você sai daqui, anda até lá, ou tinha muita coisa que vocês iam fazendo e a câmera ia filmando? Não, muita coisa a gente foi fazendo e foi pegando. Assim, o máximo que tinha era o percurso mesmo. Porque o cinema também é muito marcado nesse aspecto, né? Assim, a câmera precisa fazer o enquadramento, né? Exato. Então, tem muito daquela fitinha colorida no chão. É aqui que você para, sabe? Aqui que você para em 3/4, você tem que falar virado para esse lado, tem muito disso. Mas o percurso que você faz é livre. Sim. Né? Você pode decidir fazer o que você quiser durante o percurso. Claro, fazer o que você quiser dentro do que é possível fazer, né? Também não adianta a pessoa exagerar e fazer coisas loucas. E quando você está fazendo cinema, por exemplo, você tem um tesão de ficar perto do diretor, para você entender como é que ele está pensando nessas coisas, ou você faz seu papel e... Porque é uma coisa que é uma arte que você vai ver o resultado só muito tempo depois, você nem imagina muito o que vai acontecer, né? Ou não? Eu como é isso, né? Como eu sou muito novo com cinema, eu morro de vergonha de pedir para ver as coisas. Eu sou muito tímido dentro de um set de cinema. Eu faço o meu trabalho, se diz que tá ok, então tá ok. Agora, se disser assim, quer ver? Eu disse, eu quero sim. Aí eu vou lá no monitor e vejo. Mas se não convidar, eu digo, então tá, é isso, tá feito. Então, próxima cena. Deve dar uma ansiedade, né? E aí depois de meses, anos, sei lá, fica pronto, né? Sim, o Bacurau levou um ano, né, até a gente ver. A gente foi ver o Bacurau em Cannes. Todo o elenco. Ninguém viu nada do filme. A gente só foi assistir o filme lá. E aquela angústia, né? Aquela cultura também que a gente já passou, a gente já viu amigos que passaram por isso, de terem feito filmes, levou a família inteira para assistir, e depois cortaram a cena da pessoa e a pessoa não apareceu, né? Assim, então, assim, imagina, a gente saiu, comprou passagem para Cannes, chega lá para ver o filme e as suas cenas foram todas cortadas. E como que foi a sensação? O que você achou do filme quando você viu a primeira vez? Eu fiquei muito emocionado, assim, muito tocado. Eu achava muito confuso ler o roteiro e imaginar como é que aqueles dois iam conseguir fazer uma costura de toda aquela história. Como seria possível contar aquela história com tantos personagens, com tantos cruzamentos, né, e dar conta de uma síntese, dizer assim, é isso, a gente quer falar sobre isso. Então, lendo o roteiro, eu tinha uma dificuldade de imaginar como eles iam construir essa imagem, assim. E aí, depois de ver o filme, eu falei, caramba, genial. E é louco, né? Porque, assim, demorar um ano para ficar pronto, pode ser que o timing tivesse passado, né? Eu acho que o que aconteceu com o Bacurau foi o contrário, né? Estreou, o Brasil estava pior do que estava um ano antes. Então, assim, fazia muito mais sentido, né? Não sei, eu acho isso, assim. Certeza. O Kleber é um danado, né? Assim, eu não entendo que bola de cristal ele tem, porque o cara faz aquários e aí ele constrói aquários sem pensar, sem imaginar o que poderia acontecer no Brasil. E aí quando Aquários estreia, é justamente no período do impeachment,
da Dilma, e aí você não consegue assistir aquele filme e não fazer uma referência direta ao que está acontecendo de os caras tentando tirar uma mulher de dentro de um espaço. Sabe? Então, assim, é assistir o filme e dizer, esse filme foi feito para Dilma, esse filme foi... é a Dilma, se ela vestisse um vermelho, estava resolvido a situação. E aí Bacurau foi a mesma coisa. Bacurau foi escrito há 10 anos atrás, num outro governo, numa outra estrutura, foi filmado um ano antes das eleições e estreou. E até hoje tem coisas que acontecem no Bacurau que é, tipo, ontem eu vi o presidente falando sobre livros e não tem como não imaginar a cena do prefeito chegando com os livros e jogando os livros na frente da escola quando se diz esse mesmo discurso. Ah, esses livros aí tem escrita demais, a gente precisa amenizar isso, precisa mudar e tal. Então, assim, até hoje, muitas das coisas que acontecem no nosso dia a dia diante da política que a gente está vendo é olhar para Bacurau e pensar, caramba, os caras acertaram em cheio do que está acontecendo agora, é impossível. Como é que esses caras fizeram isso? E teve uma outra coisa linda que eu acho que vocês fizeram assim depois do filme, que foi essa história de lançar o filme nas cidades pequenas, né? Aqui em Barbacena mesmo, passou lá na estação Ponto de Partida, porque um coletivo daqui que tem uma mostra de cinema conseguiu uma cópia para passar lá. E assim, eu ia acompanhando o Kleber colocando, pô, hoje estreou em Alfenas, hoje estreou em tal lugar e tal. E isso foi tão bonito, assim, a gente pensar também que isso pode acontecer, né, assim, fugir da lógica de sempre. Eu acho que... E agora a gente começou falando sobre isso, sobre o acesso das cidades pequenas. E eu acho que o filme contar de uma cidade né, intrínseca ali no interior do Brasil, como existem várias outras, e não podia ter sido diferente se não olhar para essas cidades pequenas também, onde talvez não existam salas de cinema, mas que possa existir um lugar que possa se passar o filme para se discutir o que estava dizendo. Porque eu acho Exatamente. isso, né? Assim, o cinema, ele tem um pouco disso que que eu estava falando com você, que a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Um filme pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Principalmente hoje, que a cópia é muito mais barata, né? Que não precisa ser de 35 milímetros. Então, assim, eu acho que pensar essa capilaridade também, atingir outros lugares, não ficar dependendo tanto do cinema comercial, foi genial isso, cara, genial. E a gente aqui ficava assim, pô, temos que trazer para Barbacena, temos que trazer, sabe? Dava uma coisa assim, quase que uma gincana, assim, né? A gente vibra muito, né? Porque a gente tem um grupo de WhatsApp do filme que existe até hoje, e tá todo mundo lá, todo o elenco, toda a produção. A gente sempre vibra quando aparece uma exibição de Bacurau em cidades pequenas, assim, porque é realmente muito significante pra gente. Uai, que massa. Você falou que o Instagram tá doido, ele tá doido mesmo, porque já tem 1h07 de live e ele não cortou a gente ainda. Ah, que ótimo. Bem que eu tava vendo que a gente já tava aqui há um tempo. Então eu queria falar para você, que você quiser dizer, pra gente finalizando, que a gente ainda tem uma conversa com os residentes, né, daqui a pouco. E foi um prazer imenso, assim, eu acho que, eu não sei se acompanhou os outros convidados, né, que vieram, mas a gente queria um ator da minha geração. Eu tenho 35, você tem 38, a gente tem vários atores do grupo que estão nessa faixa etária também, um ator da nossa geração, de outro lugar, né, que eu acho que é parecido à nossa história também. O Ponto de Partida também decidiu não sair de Barbacena, né, a nossa arte sim poderia romper as fronteiras, mas a gente quis ficar e manter a nossa... porque eu acho que a gente tem isso, né? Você aí em Fortaleza, a gente aqui, a gente começou também para mudar o nosso lugar, né? Uhum. Para acrescentar um pouco no nosso lugar. Se todo mundo que faz isso sai, esse lugar nunca vai ser de fato mudado, né? Vai ter sempre que recomeçar. Então eu acho isso incrível, assim, você tá aí ainda, né? Ganhando o mundo, fazendo tudo que você pode fazer, mas voltando sempre para o seu lugar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito parecido, de olhar para o interior do Brasil, né? De falar,
Porque eu acho que uma capital do Nordeste é quase um interior, na verdade, né? Se pensar o interior de São Paulo, é uma capital do Nordeste, fala assim, de distância, da longura que é de estar por aqui. Né? Eu fiquei impressionado em Fortaleza quando eu fui, como que vocês estão perto muito mais dos países da América Latina, do Caribe, do que daqui, Sim, né? sim. Aqui, inclusive, a questão da pandemia, né, assim, tornou-se muito difícil, assim, para a gente, porque quando o aeroporto daqui tornou-se aberto, quando se percebeu isso, finalmente percebeu, por exemplo, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tive que sair de Fortaleza para Porto Alegre para pegar um voo em Porto Alegre para ir para Miami. Sabe? Foi uma coisa assim. Aí, caramba! E aí hoje não. Hoje o curso dos voos, a maioria dos voos saem de Rio São Paulo, passam por Fortaleza e de Fortaleza vão para a Europa, para a América Latina e tal. Então, mas aí isso também fez essa abertura, né? O pessoal da Europa também veio para cá e aí isso fez com que também o aeroporto acabasse abrindo e trouxesse um pouco também desse vírus aqui para o nosso estado, e aí por isso que o Ceará também se tornou um desses estados com um grande número de contaminação, por ser uma dessas portas, né? Enfim. Mas eu acho o seguinte, esse lugar da gente de permanecer na nossa origem, estar na nossa origem, é uma resistência nossa, mesmo que a gente precisa ter muita consciência dessa resistência. A gente passou por gerações que diziam pra gente que o fazer artístico, o fazer teatro ou qualquer outro fazer artístico é Rio-São Paulo. Que para ser validado é preciso estar no Rio-São Paulo. Ainda hoje, né? Várias premiações de prêmios brasileiros de teatro, de música, de dança, são de grupos que estão em São Paulo ou que entraram em cartaz em São Paulo, seja ele do Acre, mas para ele ganhar um prêmio brasileiro, ele precisa estar em cartaz em São Paulo. Então, assim, a gente precisa, enquanto resistência, dizer que não são vocês, São Paulo e Rio de Janeiro, que ditam o que é prêmio brasileiro, o que é arte brasileira. Então, é preciso que vocês conheçam também, que vocês também tirem a bunda da cadeira e viajem para os outros estados e vejam o que a gente está produzindo também nesses lugares. E que aqui existe uma produção muito potente, muito forte, que pode ser completamente diferente da sua, mas tem o seu valor. Tem a sua estrutura, é a maneira como se produz aqui. E muita gente pode e deve também aprender muito com o que se tem aqui no Cariri, no Ceará, com o que se tem de música, assim, a efervescência musical e cultural que existe aqui no Cariri. Estou falando do Ceará, porque a minha terra é de onde eu posso falar. Mas essa resistência é por conta disso. A nossa geração precisa ser resistente com relação à nossa origem, com o nosso espaço para dizer, nós temos a nossa construção. E nós não vamos abrir mão disso porque vocês acham que é aí que se ditam as regras. Não, as regras são ditas em todos os lugares. E elas precisam ser respeitadas conforme as regras dos seus lugares. Isso é incrível. Obrigado por mais isso também que você está fazendo. A gente, do ponto de partida, concorda totalmente. Você tem que voltar aqui para você ver. A gente agora está com uma reserva ambiental enorme. Tem 2 nascentes. A reserva ambiental mais perto do centro de uma cidade em Minas. A gente plantou 4.000 mudas de árvore lá, enfim. Uau. E tem a nossa salinha lá te esperando para você vir aqui apresentar quando isso tudo passar. E aí vai ser uma maravilha te apresentar ao vivo aqui para o nosso público, que é um público queridíssimo também. A gente tem um clube de amigos há anos, que é fiel, que vem sempre aos espetáculos. Eu tenho certeza que você vai ser super bem recebido. Sim. E a Quintal tem planejado isso, né? Assim, a Quintal a gente já tem arquitetado, né? De ir fazer o BR aí em Barbacena e tudo. Mas, enfim, aconteceram esses percalços aí de pandemia, mas a gente sabe que isso está aí na agulha. Isso vai acontecer e eu tô morrendo de saudade de voltar aí também. Tá bom. Beijão, obrigado. Beijo. E o pessoal da mais. residência a gente se encontra já, né? Isso. Um beijão para Verônica e para Valência também, que fez essa ponte pra gente, que a gente se conheceu, né? Que são queridíssimas amigas nossas. Uhum. Beijão para todo mundo. Beijo. Tchau, gente. tchau, gente. Obrigado, hein? Boa noite.